Fala aí, galerinha, beleza? Professor Romão aqui, como vocês estão? Então, tudo bem? Beleza? Bom, vamos continuar hoje com Roma e iniciaremos agora pelo crescimento de Roma, como Roma foi crescendo. A gente falou muito sobre como Roma surgiu, agora nós vamos falar como ela cresceu e se tornou uma cidade e desenvolveu um sistema de reinado, né? Porque nós vamos ter reinado, né, que é a monarquia, república e império. Beleza? Então vamos lá. Crescimento de Roma, então. E nós temos alguns fatores que levaram ao crescimento de Roma, porque Roma, como nós vimos, ela foi criada pelos latinos e era um assentamento bastante primitivo, né, com casas bastante simples. Só que depois que os etruscos invadiram Roma, depois que os etruscos dominaram Roma, o que ela vai fazer? Eles vão fazer? Eles vão começar a desenvolver a cidade de Roma, transferir a capital para Roma, né? Vai ser agora a sede da monarquia, do reino, e começar a desenvolver. E como vocês podem ver aqui, então, ó, inicialmente formada por poucos habitantes, né? Isso durante a época dos latinos, que viviam principalmente do pastoreio e da agricultura. Com a chegada dos etruscos, construção de ruas, estradas e até mesmo aquedutos, desenvolvimento da metalurgia e da cerâmica, e o desenvolvimento de um novo estilo arquitetônico mais imponente, mais grandioso, né? Demonstrando o poderio agora de Roma perante os seus inimigos, né? Porque agora ela vai começar também um processo de conquistas territoriais, invadindo outras regiões, dominando a Península Itálica, toda a bota, depois o norte da África contra os cartagineses, que será chamado de Guerras Púnicas, mas tudo isso a gente vai tratar. Agora, né, um dos exemplos aqui são os aquedutos. Se vocês olharem aqui, este é um exemplo do aqueduto, né, porque é um sistema que vai trazer água para a cidade. Né, mais ou menos parecido com o sistema de água encanada, tá? Só que esse daqui é um sistema aéreo. A água encanada geralmente ela é um sistema de tubulação interno, né, que passa por debaixo da terra. Esse daqui era por cima, ok? Trazendo de locais geralmente mais altos, né? Geralmente não, de locais mais altos, aproveitando a caída da água, né? A gravidade. Chegando até as cidades. Lá vai ter a construção de chafarizes, onde vai ser feita a distribuição da água. E alguns, né, algumas famílias mais ricas, inclusive, faziam um sistema que levava até a sua casa, até a sua residência. Ok? Então, continuando aqui. No mito, né, voltando só um pouquinho aí, no mito, o rei Rômulo ele cria a cidade de Roma, só que ele cria um chamado bosque intransponível, porque ele queria chamar para sua cidade apenas os heróis, né, pessoas fortes, capazes de defender Roma e de lutar por Roma. Só que, por ser um bosque intransponível, onde somente pessoas muito fortes conseguiam chegar, começou a ter mais homens do que mulheres. Na realidade, muitos homens, muitos soldados, mas não tinha mulheres para agora, né, formar a vida de uma cidade, formar famílias e cidadãos. E aí o que ele faz? Aí entra outro mito, que é o mito do rapto das Sabinas. Os sabinos eram um povo que vivia próximo de Roma, né? Também dos italiotas, nós estudamos aí sabinos, sanitas e tudo mais. E ele combina com os sabinos que vai fazer os jogos esportivos e convida eles para participar desses jogos. Tá? Durante o jogo, durante essa festividade, o rei Rômulo manda para que os seus soldados sequestrem as filhas, né, as mulheres sabinas, para que formem a sua família. E no meio de tudo isso, daí começa a ter um confronto entre os romanos e os sabinos. Né? Até que as mulheres se posicionam e falam, não, nós não queremos um conflito, nós não queremos mais a guerra porque estão morrendo os nossos maridos e os nossos pais. Né? E morrendo os avós, né? Os pais delas, os avós e os filhos dos nossos maridos, né? E os pais dos meus filhos. Então, o que vai acontecer? É real o rapto das Sabinas?
A gente não sabe, provavelmente não. Mas que houve um conflito entre sabinos e romanos, isso dá para a gente retirar, e que houve casamentos entre sabinos e romanos também. Né? E que isso, muito provavelmente, causou um grande desconforto na população, tanto dos romanos quanto dos sabinos. Então aqui, ó, o rei Rômulo criou um bosque inviolável para atrair aventureiros e agricultores. A população era formada basicamente por homens, sendo necessária agora a criação de núcleos familiares para o desenvolvimento das cidades. Aqui está uma imagem do mito das Sabinas, né, do conflito aí, né, chamado Rapto das Sabinas, Rômulo logo acima, né, e nesse momento aqui é o momento do rapto, né, que estão levando, ó, se vocês verem aí, a moça de azul está sendo raptada e levada embora. Então, fala sobre o mito do rapto das Sabinas. Prontinho. E a transição? A transição entre essa cidade, né? Essa cidade, vamos dizer assim, pacata, essa cidade mais primitiva, sem grandes construções, para uma cidade, uma verdadeira urbis, né? Uma verdadeira cidade romana, como ela foi, inclusive, descrita por vários viajantes e historiadores, uma grande cidade. Como que começou a se dar essa transição? Foi justamente por causa da invasão dos etruscos, né? Então, novamente aqui, né? No início era apenas agricultores e pastoreio, a população trabalhava com isso. Com o domínio dos etruscos, que invadem, começam grandes construções, alteram a arquitetura, sistema de captação de água como o aqueduto que nós vimos, e também se desenvolve a metalurgia e a cerâmica, que vai auxiliar na construção. Com isso, nós temos o crescimento da população. Com o crescimento da população, nós vamos ter mais construções. Tendo mais construções, melhora e se torna mais complexa a cidade. Com isso, nós vamos ter uma sociedade mais complexa, nós vamos ter uma religião mais complexa e uma política. Justamente uma política para ter um controle maior sobre a cidade e a sociedade que está se tornando cada vez maior. Então há necessidade de uma política e até mesmo de uma economia mais complexa, ou seja, sai do simples e se torna mais orquestrado, mais desenvolvido, com sistemas, inclusive, que não são mais simples de ser controlados e, por isso, um desenvolvimento aí de política mais elaborada. E a vida em Roma, nessa nova cidade, como que vai ser? Ela é muito similar à dos gregos que nós estudamos, antepassados em comum, comandados pelo pater familias, ou seja, o pai da família, que é o homem mais velho. Isso continua até hoje. Inclusive aqui no Brasil, famílias, por exemplo, de descendência italiana, tem o pai, né, o avô lá, que é o que comanda ainda a família, a sua palavra ainda, mesmo que não seja imposta, ainda é muito obedecida pelos seus familiares, né, filhos e netos. Então o pater familias é esse, aquele grande pai de toda a família, o grande avô, bisavô, né, o homem mais velho da família que comanda todos. E isso se torna algo não apenas dos italianos, mas das gerações que vão vir depois das línguas latinas. Então, entre portugueses, entre franceses, entre os espanhóis, porque são povos que vêm da derivação dos romanos. E com isso eles mantêm essa questão do homem mais velho. Nós vamos ver, inclusive, isso daí lá no Senhor de Engenho, aqui no Brasil, onde quanto mais pessoas tinha vivendo sob os seus cuidados, né, e inclusive sob os seus mandos, mais poderoso ele era. E isso tudo remete a toda essa concepção de família romana. E as mulheres? Tem um textinho aqui falando sobre as mulheres, né? A legislação era severa com relação ao papel da mulher. Elas tinham um pouco menos de liberdade do que as gregas, por exemplo. A qual era considerada propriedade do homem. Do pai passava para o marido ou algum outro membro da família na falta dos dois primeiros. Até mesmo o filho. Depois que morria o pai, os cuidados da mãe ficavam pelo filho.
Então ela sempre tinha uma figura masculina sob o seu controle, né? Com o tempo, no entanto, as mulheres foram criando estratégias para escapar desse controle. Em alguns momentos da história de Roma tiveram liberdade até para rejeitar casamentos, mas isso daí em momentos posteriores. Tá? No início que nós estamos falando aqui, parte de monarquia, né, da época e até mesmo no início da república, elas eram mais controladas e tidas até como uma propriedade do homem. Tá? As vestimentas, como que eram as roupas? Né? Era a toga, ok? Era uma roupa simples. Costumavam utilizar, como vocês estão vendo aí, ó, no do homem, aqui logo embaixo, próximo do pé, da canela aqui, uma faixa, uma linha aqui, né, uma faixa vinho, né, que era chamada de toga pretexta, porque tinha essa borda tingida com violeta. Ela era uma variação entre branco e cinza, ok? E foi uma vestimenta muito utilizada desde a formação de Roma até aproximadamente o século II, tanto entre homens e mulheres. Só que a mulher, depois que se casava, ela tinha que abandonar essa toga pretexta, com a borda tingida com violeta, e além do mais, usar uma espécie de estola, como vocês estão vendo, algo que cobre aí, né, boa parte do corpo. Então, fora a toga, ela ainda tinha essa blusa, uma espécie de um blusão, mas que na realidade é chamada de estola, que somente tem a região para passar a cabeça e depois recobre todo o corpo, né? Então, além da toga, a estola. E os patrícios e os plebeus, né? Como que era a sociedade romana? Nós tínhamos patrícios, né, que eram os descendentes dos fundadores de Roma, né, descendentes da realeza, na realidade. Os plebeus, que era a população. No meio da população, no meio dos plebeus, tinham os chamados clientes. Né? Nós vamos ver daqui a pouco quem que eram esses clientes. E e abaixo deles os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Patrícios, então, eram descendentes dos fundadores de Roma, proprietários das melhores terras, rebanhos, responsáveis pela administração da cidade e viviam em casas amplas e luxuosas. Então era a elite social de Roma. E os plebeus? Temos um quadrinho aqui, né, que fala melhor sobre a sociedade romana. Os plebeus eram trabalhadores livres, sem direitos políticos, porque não tinham descendência aristocrática, ou seja, não tinham descendência dos fundadores de Roma. Eles trabalhavam livres e compunham o maior grupo da cidade. Os clientes eram plebeus que, em troca, quando fala aqui direitos políticos, tá? Direitos políticos para comandar a cidade, tá? Mas eles participavam de votação. Os plebeus que vendiam seus votos em troca de serviços, em troca de condições melhores, eram chamados de clientes. Era uma clientela, porque vendia o seu voto, tá? E tinha proteção dos patrícios e trabalho, ou seja, tinha uma condição um pouco melhor do que os plebeus normais. E os escravizados? Eram prisioneiros de guerra, descendentes de escravos, filhos de escravos, na grande maioria prisioneiros de guerra, principalmente depois das expansões territoriais. Mas também poderia ser escravo aqueles que que tinham dívidas, tá? Até inclusive depois vai ter uma lei que vai acabar com a escravidão por dívida, mas neste momento da monarquia e início da república nós temos escravidão por 3 tipos: escravo, descendente de escravo, né? Ou seja, já nascia como escravo, os filhos de escravo, e aquele que tinha uma dívida muito alta, não pagava sua dívida, ele ia ser julgado e ia ser transformada a sua dívida em escravidão por um determinado tempo, na grande maioria das vezes até a sua morte. A organização familiar, como eu havia falado, né? Família era composta de pai, mãe, filhos, escravizados e animais. O pai era o comandante da família e tinha além do pai, né, da família ali nuclear, da casa, tinha o pater famílias, que era o responsável pelo total. O status da mulher era considerada novamente propriedade, embora houvesse mulheres que conseguissem escapar desse controle.
Então, essa era a sociedade romana naquela época. Esse período que nós estamos falando até agora é o período chamado monarquia, tá? Então, mas muito disso se aplica também ao período da república e vai ter uma transição do modo de vida, da sociedade, um pouco, muito pouco, para o império. Na monarquia, nós vamos ter aí 7 reis, tá? Dentre eles, 4 eram latinos ou sabinos, tá? E 3 foram etruscos. Por quê? Aproximadamente pelo século VII a.C., houve a invasão dos etruscos, que dominaram política, militarmente, economicamente, e territorialmente, é claro, os romanos. Só que, né, apesar de governarem por 3 reinados, eles não aceitaram muito bem isso. E a partir de 509, os patrícios, que eram os descendentes dos reis anteriores, daqueles latinos e sabinos que fundaram Roma, deram um golpe e tiraram os etruscos do poder. Só que agora, aí depois não vão colocar ninguém mais no poder, colocando agora o Senado como uma figura mais importante. Mas o Senado já existia no período da monarquia. Vamos ver? Então, a monarquia, né, ou realeza romana, os reis contavam com a ajuda do Senado. E o Senado era composto apenas por patrícios. As decisões do Senado eram mandadas para a Cúria, que era um grupo formado por anciãos, né, por cidadãos, né, em idade militar, que poderia ou não aprovar. E é claro que, por último, o rei é que seria aquele que aprovaria ou não. Então, o Senado era formado por um grupo de anciãos, um conselho de anciãos, dos patrícios, eleito entre eles, e a Cúria, formado por cidadãos, né, em idade militar. Ok? Então, o Senado já existia. Ele já fazia, ele que denotava, olhava, questionava as questões para também passar para o rei. Então era discutido no Senado e depois ia para a Cúria e para o rei, tá? Aqui mais um pouquinho, né? A monarquia romana também pode ser chamada de realeza, e entre 753 e 509, Roma foi governada por reis que contavam com o auxílio do Senado, conhecido ainda como Conselho dos Anciãos. Os etruscos dominaram política e militarmente a cidade de Roma no fim do século VII. A população romana, comandada pelos patrícios, depois o último rei etrusco, chamado de Tarquínio o Soberbo, tá? Era o nome desse rei, que foi deposto pelos patrícios e pela população romana, que se reorganizaram, né, a política formando de forma como fosse voltada aos interesses deles. De quem? Dos patrícios. Né? Os patrícios reorganizaram para que a política agora não tivesse uma única pessoa, um monarca, mas sim um grupo, uma oligarquia ou aristocracia, né? Porque eram descendentes dos reis. E em 509 começa a vigorar a República. A invasão dos etruscos, né? Assumiram o lugar do rei. A gente está retomando aí para reforçar a ideia, né, de quando, depois dos 4 reis italiotas, né, ou eram latinos ou sabinos, nós vamos ter os etruscos que tomam o lugar do rei. Os romanos não aceitam, conseguiram depor aqui o nome dele novamente, Tarquínio Soberbo, o último rei de Roma, e os patrícios tomam o poder fazendo do Senado a instituição mais importante de Roma. Agora, ela não daria opiniões, ela não iria somente servir como um conselho, agora ela tomaria decisões políticas e transforma a política romana em algo de todos, entre aspas, né? Mas o governo agora é algo público, não é mais agora o domínio de uma única pessoa como era o rei. Essa é a diferença da república para a, a, a a monarquia. A monarquia nós temos um comandante geral, uma pessoa geral que é dono de tudo, por assim dizer. Enquanto agora não, agora existe um público, república, né? Existe um público que domina. Então agora existe o local, né?
é desenvolvido para todos e de todos, né? Não é ainda uma democracia, a gente tem que tomar cuidado, não é uma democracia. Mas nós vamos ter avanços, principalmente depois da revolta plebeia, nós vamos ter avanços um pouco mais para uma espécie de democracia com a participação também dos plebeus, mas não vai ser uma democracia, tá? O Senado, então, figura como órgão mais importante agora, representava os interesses dos romanos, né? Responsável pela administração da coisa pública, ou seja, aquilo que é de todos. Então agora não é mais o rei que é dono de tudo. Agora nós temos, né, além das propriedades privadas, aquelas propriedades que era do rei. O que não era de uma pessoa era do rei. O rei é que comandava, quem era dono daquilo era o rei. Agora não, agora é público, é de todos. E quem administra o que é de todos é o Senado. Por exemplo, a rua, uma praça, o aqueduto, pertence a todos os romanos, mas quem administra, quem tem o privilégio de administrar, não é uma democracia onde todos participam, e sim o Senado, tá bom? Essa vai ser a diferença entre a república e uma democracia plena. Hoje, continuamos sendo uma república, ou seja, tem o bem de todos, e quem administra são representantes do povo, aí sim uma democracia. Tá? Estou tentando simplificar bem aqui para que vocês entendam a diferença entre monarquia, república e democracia, beleza? Então, voltando aqui, representa o interesse de todos, responsável pela administração é o Senado, e eram eleitos anualmente 2 magistrados para administrar a cidade. Em época de guerra, um comandava a cidade e o outro o exército. Nós vamos ver ainda que vai ter a figura do ditador em questão de crises, tá? Então, quando existia alguma crise, tinha geralmente um general, né, que iria comandar a cidade e se tornaria um ditador. Diferente um pouco do que nós vimos agora, na época atual, como ditador, né, no tempo contemporâneo. A gente está falando de ditador na época de Roma, tá? Ele era, inclusive, eleito, esse ditador, tá? Ele não tomava o poder. Os magistrados integrantes do Senado, também chamados de cônsules. E daqui a pouco eu vou falar sobre os magistrados, tá? Sobre os cônsules, existiam vários. Esses que comandavam as cidades eram os cônsules que iriam comandar. Um era voltado para o exército e o outro para a cidade. Então a República, falando agora basicamente da República, que ela vai de 509 até 27 a.C., beleza? Uma instituição que representava os interesses dos romanos, certo? Porque agora nós temos o bem público, que é aquela área comum de convivência. E quem representa esses interesses é o Senado. É ele que administra o interesse do cidadão romano. Ele não poderia participar, mas ele tinha alguém cuidando dos interesses dele. É claro que sempre pendia para aqueles que participavam do Senado, né? Não mudou muito hoje, né? Hoje em dia também continua assim, né? O Congresso faz de acordo com os interesses deles, ou de acordo com o grupo que o elegeu, que o pôs lá, né? O grupinho dele é que tem a melhor. Claro que nós temos um revezamento aí que é feito por meio de eleições, que infelizmente o brasileiro precisa começar a aprender a votar, porque quem faz a política não é o presidente, não é o governador, e sim o legislativo. É importante o cargo do presidente? Sim, porque ele executa as leis, mas ele está muito mais moldado pela lei. Como assim moldado? Ele está muito mais preso à lei, ele não pode fazer o que a lei não determina, ele só pode fazer o que a lei permite. Se não está escrito na lei, ele não pode fazer. E quem que faz a lei? É o legislativo, são os deputados, senadores, vereadores. Ok? Então, durante muito tempo, o brasileiro se preocupou em votar no executivo, sendo que o legislativo é que deve se preocupar e acompanhar. Vamos aqui para o quadro, então, como funcionava o Senado romano. Somente homens, patrícios e com mandato vitalício. Os senadores propunham e votavam as leis. Além disso, eram
convocados a auxiliar como administradores, ministros ou juízes. Convocados se tornavam magistrados. Nós temos os cônsules, pontífice máximos, pretores, questores, edis, censores e ditadores. Né? E o ditador, né, no caso. Os cônsules é aquele que administrava a cidade e comandava o exército e também era o responsável por presidir o Senado. O pontífice máximo, como o próprio nome diz, pontífice vem, né, aquele que faz a ponte entre a igreja e a religião, né, entre a igreja e a população, né, entre a religião e o ser humano. Liderava os sacerdotes romanos, então era como se fosse o Papa. Inclusive, essa ideia de pontífice máximo continua. Isso daqui a gente está falando da religião romana, que era politeísta, tinha vários deuses, mas essa instituição de pontífice máximo continuou depois no cristianismo. Os romanos implantaram isso no cristianismo com a figura do Papa, que é o sumo pontífice da Igreja Romana. Pretores eram os magistrados que aplicavam a lei, muito parecido, por exemplo, com a guarda, com a polícia, ok? E os questores? Recursos financeiros, né? Tesoureiros, aqueles que responsáveis por fazer confiscos de bens, por cobrar impostos. Os edis vêm de edifício, construção, infraestrutura, edificação, né? Então, infraestrutura urbana das cidades, construção de templos e assim por diante. E os censores? Contagem da população e também por garantir a moral, a moralidade pública, ou seja, né, meio que fiscais, ok? E o ditador? O ditador era a parte, né, retirava-se, né, todos esses magistrados, na realidade tirava-se o poder deles e passava tudo para um único que iria comandar a cidade num momento de crise. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre ele, mas ele... Por que a palavra ditador? Porque a palavra dele era acima das leis. Tudo que ele mandasse era acima das leis. Então ele não tinha lei que o determinava. Ele estava acima de todos os outros cidadãos, porque ele sabia o que seria melhor para a cidade e colocaria em prática rápido e prontamente para logo sair da crise. Tá? A gente já fala sobre ele. Que é agora. Vamos lá, então? O magistrado cuidava plenos poderes por 6 meses, podendo ser reeleito por mais 6 meses, caso necessário. Se não, retirava e colocava outro no poder. Geralmente, como eu falei, eram generais. Novamente, os magistrados, né? Questores, edis, pretores, censores e pontífice máximos, né? Como que se deu, tá, as conquistas territoriais que se iniciou em Roma? Ela começa pela Península Itálica e começa a invadir os povos. Na realidade, começou antes, até com os etruscos. Depois que os etruscos dominaram os romanos, né, os patrícios retomaram o poder, mas continuaram o processo de conquistas territoriais. Principalmente porque começaram a dominar as práticas, né, as práticas do exército, as práticas de administração e de construção. Com isso começaram a dominar e vai dominar primeiro a Península Itálica. Depois começa a briga contra gregos e cartagineses no Mediterrâneo, principalmente para controlar o comércio da região. Então tiveram início pela dominação das regiões vizinhas, conquistaram a Península Itálica, que é a bota, né, como nós já falamos, e depois disputa de regiões com Cartago, que será chamada de Guerras Púnicas, porque os cartagineses eram chamados pejorativamente pelos romanos de púnicos, que quer dizer fenícios, mas na realidade eles são descendentes dos fenícios, mas vêm de uma época em que os fenícios começam a sair e fazer colônias, principalmente no norte da África.
As guerras púnicas, conflitos entre romanos e cartagineses, romanos saíram vitoriosos e expandiram seu domínio até a Península Ibérica. A Península Ibérica é Portugal e Espanha. Novamente, outra península. Ali no Mar Mediterrâneo, a gente tem 3 penínsulas principais. A Ibérica, que é Espanha e Portugal hoje, a Península Itálica, que é onde é a Itália hoje, e a Península Balcânica, que está a Grécia. Tá? Nesse período, Roma começa a dominar, então, a Península Itálica, a Península Ibérica e a Península Balcânica também, além do norte da África. Então ele começa um período de expansão que vai continuar e ser maior ainda durante o Império, ok? Mas vai, claro que pouco a pouco. Novamente, o que é península? É uma faixa de terra que avança sobre o oceano, uma faixa de terra, uma protuberância que sai sobre o mar, né, no caso, o mar, né, mas que tem a sua maior parte cercada pelo oceano, pelo mar, só que tem uma faixa de terra que é ligada, porque se fosse totalmente seria uma ilha, totalmente cercada pelo mar, é uma ilha. Mas não, ela tem a sua grande parte cercada pelo mar, mas tem uma ligação com o continente. Isso é uma península. Os conflitos, então, entre romanos e cartagineses saíram vitoriosos e foram até a península. Todo esse processo de expansão territorial e conquista levou a um benefício para alguns grupos, principalmente patrícios, generais, políticos e comerciantes. E desses, os que mais vai se beneficiar vão ser os generais. Tá? Mais vão ser os generais. Os pequenos proprietários rurais e os pequenos comerciantes começam a passar uma grande crise e não conseguiam competir com os grandes latifundiários. A chegada dos escravos que vinham lá dos territórios conquistados começou a gerar um problema ainda maior. Tá? Então, primeiro, os generais, principalmente os generais, mas também patrícios, né, que eram os políticos, inclusive, eles começam a ter um controle sobre o comércio dos produtos que vêm das regiões dominadas. E com isso começam a se enriquecer. Fora isso, ainda tem o comércio de um outro produto muito importante para Roma, que são os escravos, que são enviados e começam a tomar lugar da população mais pobre, tanto no campo quanto na cidade. Isso vai gerar uma crise interna em Roma muito grande, porque os pequenos proprietários rurais não conseguem competir com esses produtos que vão ser conquistados, vão ser tomados da população conquistada. São tomados por meio da guerra, são espólio de guerra. O que é o espólio de guerra? É aquilo que eu tomei por meio da força da guerra. Então esses generais pegam aquilo e vendem por um preço mais barato. Os pequenos proprietários rurais não conseguem competir contra eles e começam a se endividar muito. E os pequenos comerciantes também, somente os grandes comerciantes ligados aos patrícios, lembram dos clientes? Então esses comerciantes, né, sejam eles patrícios ou ligados aos patrícios, começam a ter preferência também nesses produtos para vender. Então, se eles eram ligados aos patrícios ou aos generais, que também na sua grande maioria eram descendentes dos patrícios, eles começavam a se enriquecer muito, porque eles estavam pegando produtos que foram tomados de outros povos. E aí, a população mais pobre e os plebeus que trabalhavam começam a se endividar e começam a ficar desempregados. A dívida é um grande problema, porque nesse momento era permitida a escravidão por dívida. Então muitos cidadãos romanos começam a se tornar escravos por dívidas. Isso vai levar a uma revolta dos plebeus contra os patrícios. Então o processo de expansão territorial, como eu havia falado, beneficiou quem? Patrícios, generais, políticos e comerciantes, que controlavam os territórios conquistados e com isso vendiam os produtos de lá. O poder dos generais aumenta, como eu acabei de falar, ele vai aumentar. Por quê? Porque ele vai ter o poder da riqueza,
porque o general era aquele que principalmente tinha direito aos espólios, depois ficava para o restante dos soldados, que era o seu pagamento de guerra, eles não tinham salário. Então, os generais enriqueceram muito e tinha o poder militar, porque ele era venerado pelos seus soldados. Então, perceberam como ele vai ter uma ascensão política com isso? A expansão, então, aumenta o número de escravizados, porque se eu estou tendo guerra, estou tendo prisioneiro de guerra e gera escravo. Lembrando, mais uma vez, escravo não é trabalho forçado, escravo não é maus tratos, escravo é propriedade, é a ideia de comprar e vender, é a coisificação do ser humano. O ser humano se torna uma coisa, um produto, e ele pode ser vendido ou comprado. Ok? Então nós vamos ter a expansão, mais escravizados vai chegar e vai substituir a mão de obra, tanto nas cidades quanto no campo, o que vai levar ao prejuízo dos pequenos e médios proprietários que vão migrar para as cidades. Lá nas cidades já está tendo problema, porque está chegando escravos também, tomando o serviço dos assalariados. E com isso já começa a gerar um certo problema de emprego. Com a chegada dos pequenos proprietários rurais que começam a perder suas terras e migram para a cidade, vai gerar fome, miséria e desemprego. Muita pobreza para esses menos favorecidos que não conseguiam usufruir dos bens da guerra, né? Então, comercializar pessoas se tornou uma atividade não apenas legal. Uma coisa interessante que eu quero falar aqui para vocês. A escravidão, ela só existe quando ela é legal. Professor, como assim legal? Escravidão não é legal. Escravidão, legal de lei, de legalidade, está dentro da lei. O Estado permite. Certo? Então, ela só existe, a escravidão, se o reino, se, no caso, a República, o Senado, tem uma lei que o permita. No Brasil, como tem uma lei que proíbe a escravidão, não existe escravidão. Professor, mas vira e mexe eu vejo lá, fala, encontrado pessoas, encontrado escravos em uma fazenda. Não. Na lei está escrito, definido como trabalho análogo à escravidão. Tá? Não é escravidão. Escravidão é quando é permitido. Inclusive, os escravos eram registrados no nome, assim como a propriedade hoje. Uma casa recebe o nome do proprietário. O carro tem lá o nome do dono do carro. O escravo também tinha um documento em que dava a posse. Então, a escravidão é propriedade, é um ser humano ser dono de outro, e sendo dono ele pode comprar, vender, alugar, ele tem a posse de outro ser humano. Olha que loucura, ele tem a posse. É muito louco e muito distante para nós isso hoje, apesar de existir muito trabalho ainda análogo à escravidão no mundo, mas durante a maior parte da humanidade existiu um ser humano dominando e um ser humano sendo dominado. A escravidão faz parte da história humana. E ela acabou no século XIX. Em pouco mais de 100 anos. A escravidão acabou na história humana, é muito, mas muito, mas muito recente. Certo? Voltando então aqui. Então ela era legalizada, porque tinha lei que permitia, e lucrativa. E os escravos poderiam ser tanto homens, mulheres, adultos ou crianças ou idosos, de qualquer idade, vindos das regiões conquistadas, ou seja, prisioneiros de guerra. Como vocês podem ver na imagem aqui, né, um soldado romano conduzindo os escravos, ou seja, levando para Roma para serem vendidos.
Conflitos entre plebeus e patrícios. Os patrícios começaram a ser acusados de governar para eles próprios. Isso é claro, é óbvio, e continua até os dias de hoje, né? Não os patrícios comandando, mas sim aquele que está no governo governar e fazer lei mais para beneficiar ele do que para beneficiar a população. Bom, continuando. Plebeus queriam participar da vida política de Roma, que não vai ser permitido. O que vai acontecer? Eles vão se rebelar e vão sair de Roma. Olha a estratégia que eles têm. Eles vão sair de Roma, os plebeus vão para o Monte Sagrado e querem fundar uma nova cidade. Professor, mas tem os escravos nesse momento. Vai fazer falta? Vai, porque ainda existe uma grande codependência dos patrícios com os plebeus. Né? Ainda existe uma codependência muito forte. Principalmente porque muitos acabam levando o seu comércio junto. E a mão de obras que não eram feitas pelos escravos. Então, começa a haver a necessidade e eles vão fundar outra cidade, é quando os patrícios cedem a essa rebelião, às suas reivindicações plebeias e cria a figura do tribuno da plebe, que é um senador que vai representar os plebeus. Ou seja, antes era somente patrícios, agora nós vamos ter a figura do tribuno da plebe, que ele vai ser eleito pelos plebeus para representá-los lá no Senado. Vamos ver uma historinha aqui? E junto a isso nós vamos ter algumas leis, tá? A lei Licínia, a lei das 12 tábuas, a gente vai ver cada uma delas daqui a pouco, tá? Então, quando que foi a rebelião? Em 494 a.C., com a expansão política, né, com a expansão territorial e política romana, causou diversos problemas como desemprego entre os plebeus, empobrecendo-os. Descontentes, os plebeus reivindicaram participação política, o que não foi atendido. E aí gerou rebeliões. Em 494, eles vão para o Monte Sagrado, né, ocorreu a primeira rebelião e eles querem fundar a própria cidade. E aqui vem, né, aí os quadrinhos, né? Caros plebeus, voltem a Roma, precisamos de vocês. E respondem os plebeus, caros senadores, só voltaremos a Roma quando pudermos participar da política. Ora, caros plebeus, o Senado romano considerou cuidar de vossas exigências. Temos consciência de que Roma precisa de todos. Mas é importante saber que todos também precisam de Roma. E aí passa algumas leis. Então nós temos aqui, ó, entre os séculos 5 e 4, nós vamos ter 3 excelentes leis que foram levadas e que vão ser acatadas aí. A lei das 12 tábuas, a lei da Canuleia e a lei Licínia. Todas elas, né, vieram junto com o cargo da tribuna da plebe. Então, a rebelião não foi somente para criar um cargo, mas sim também tinham reivindicações, né? Por quê? Porque a lei das 12 tábuas, que a lei ela estivesse escrita e posta lá no fórum para todo mundo ver, porque ela variava muito. E ela era uma lei oral, era transmitida oralmente, e ela favorecia aos patrícios, que eram aqueles que comandavam a política e falavam, não, a lei dizia, na realidade era isso, mas ela ficava muito aberta, não tinha, a lei estando escrita e colocada lá principalmente para que fala, não, ó, a lei está escrito aqui, ó, não é da sua cabeça, a lei está escrita aqui. E outra, eu como cidadão, eu sei qual é a lei, então eu vou me colocar e me enquadrar junto à lei para que eu não erre e não seja punido. Isso é chamado hoje no direito de direito positivo ou positivado, porque ele está escrito, né? Nós temos a lei escrita no nosso ordenamento jurídico. Se vocês olharem aqui, cadê? Ó, olha o tamanho aqui do tá vendo? Ó, isso daqui se chama vademecum, tá?
É o que que é? É um apanhado das principais leis, das leis mais utilizadas na legislação brasileira, né? E não é todas as leis, tá? Olha o tamanho da grossura ali do negócio. Umas letrinhas de Bíblia, tá? Até menor do que a da Bíblia. E não tá todas as leis lá, tá bom, gente? E serve para consulta rápida. Se você precisa de uma consulta mais elaborada, aí precisa pegar a lei toda, pegar a doutrina que explica a lei, é bem mais complicado, tá? A gente vai falar mais sobre isso, sobre as leis, no próximo semestre, tá? Vamos falar então quais são essas leis e reivindicações que os plebeus conseguiram, além dos tribunos da plebe, né? A lei de ter alguém dentro do Senado. A lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas justamente é gravar, né, 12 placas de bronze com as leis escritas. Ok? Mais ou menos como está escrito aqui, ó. Tiraram uma ideia, tá vendo? Placas escritas, né? E toda a lei romana está ali e vai estar exposta no fórum para todo cidadão romano saber e consultar quando precisar. Quando precisasse, né, no caso. Então, leis expostas e o principal de tudo, elas vão estar positivadas, elas vão estar escritas. Não tem mais como agora o patrício falar, não, a lei dizia isso, eu sei. E aí todos os patrícios, é verdade. Aí o pobre, né, o plebeu, aquele necessitado, que não sabia, que não tinha inclusive muita educação, ele ficava à mercê desses juízes, que saíam, inclusive o juiz saía dos patrícios. Então, os patrícios dominavam de todas as formas os plebeus. E agora, com a lei das 12 tábuas, fica mais fácil se defender, ok? Por isso que a lei é escrita, ela tem que estar escrita, tá bom? Em 445 a.C., permissão para casar patrícios e plebeus, casarem entre si. Porque antes, bem que um plebeu queria, mas o patrício, a filha de um patrício, por exemplo, não poderia se casar com um plebeu. Ou o filho de um patrício não poderia se casar com uma plebeia. Bem que o dos plebeus gostariam, mas os patrícios não permitiam para que uma família plebeia não entrasse, inclusive na política. Agora sim é permitido. Vai haver? Muito pouco, mas agora tem a permissão. E por último, a lei licínia que proíbe, lembram da escravidão por dívida? Professor, a pessoa se tornava escrava definitivo? Não. A sua dívida iria ser convertida em um tempo de escravidão. Tá? Professor, quanto tempo? Variava de acordo com a dívida. Quanto menor a dívida, menor o tempo. Quanto maior a dívida, maior o tempo. Passava para o filho? Poderia. Nós temos até um exemplo, não é romano, mas, como eu falei, é muito próximo, a ideia de escravidão na antiguidade é muito próximo. Por exemplo, escravidão por dívida, escravidão por prisioneiro de guerra e até mesmo por descendência, filho de escravo se torna escravo, nós vamos ter na Grécia, nós vamos ter em Roma, nós vamos ter na China, nós vamos ter na África, nós vamos ter aqui entre os astecas. Todas essas formas de escravidão. Então era muito parecido. E entre os judeus também. E na Bíblia tem lá, quem depois não souber, consulte os pais ou dá um Google aí, que chama, é uma parte que chama o azeite da viúva, onde uma mãe vai procurar um profeta falando que o seu marido morreu, deixou uma dívida e os cobradores estão vindo para pegar os seus filhos para pagar a dívida, ou seja, transformá-los em escravos para pagar a dívida. E aí tem, né, o milagre que é feito, né, o profeta Elias fala para ela pegar por isso que é chamado o azeite da viúva, quantos vasos elas conseguissem, então pega todos que você tem, pega dos vizinhos, pega de todo mundo. Quem puder emprestar um jarro, um vaso, seja o que for, um pote, você pega. Encheram a casa, ela e os filhos encheram a casa de azeite. Ah, antes disso, porque o profeta perguntou, o que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada, só tenho um pouco de azeite. Só tenho uma jarrinha de azeite. Ela falou, então manda recolher tudo. Aí recolheram, foram lá falar com o profeta. O profeta falou, agora você vai encher todos, vai pegar aquele azeite que você tem e vai derramar ele
até encher todos os vasos. Né? Loucura, né? Se eu tenho um pouquinho de azeite, né? Mesmo que fosse grande, mas a casa lotada de jarro, de vaso, de pote de cerâmica, como que vai encher todos? Mas ela faz isso, sem questionar, o profeta está mandando. Ela vai lá e enche. E vai enchendo. E à medida que os filhos dela vai trazendo, vai enchendo, substitui, vai outro, vai outro, vai outro, e não acaba o azeite. Aí quando ela pede para trazer o próximo, fala, traz o próximo, que já está enchendo esse último aqui. O filho dela fala, mãe, acabou. Quando ele fala que acabou os potes, acaba também o azeite. Está na Bíblia. Quem tem fé, né, quem é cristão, quem é judeu acredita, quem não é quiser acreditar também acredita. Eu estou falando para citar, então eu estou contando a história toda, né? E aí ela vende o azeite, ela vai lá e fala de novo com o profeta fala, vende tudo, paga a sua dívida para que seus filhos não sejam escravos e vive do resto. Então era possível transferir a dívida para os filhos? Sim. Professor, hoje em dia, né, eu estou imitando o aluno porque sempre pergunto, hoje em dia a dívida é transmitida para o filho? Não. Ah, então morreu, eu pego os bens do meu pai e os devedores? Também não. Os bens eram de quem? Do seu pai, da sua mãe? Então, da dívida dele vai ser retirado os bens para pagar as dívidas, o que sobrar vai para os filhos. Ah, e se a dívida for maior do que os bens? Pega tudo, não sobra nada. A pessoa que ficou com a dívida, ele fica com a dívida, fica chupando o dedo, e os filhos também ficam chupando o dedo sem nenhum bem. Mas ele não vai ter que pagar a dívida do pai. O cobrador não pode chegar e falar assim, ó, agora você vai ter que pagar a dívida que seu pai, eu emprestei R$2.000 para ele, e agora você vai ter que pagar. Não. Meu pai, eu já não tenho bem nenhum, a dívida é dele. E eu não assumo dívida nenhuma, tá bom? Naquele tempo, sim. Tirava dos bens e ainda a família ficava devendo. Bom, então essas são as principais leis que existiram junto com o cargo de tribuno da plebe. Vamos lá para a historinha de novo? Então, séculos depois, né, nós vamos ter aí a figura de dois senadores, dois irmãos, né, muito famosos aí, já 300 anos depois, quase 400 anos depois, que são os irmãos Graco. Tibério, que é o primeiro, ocupa o tribuno da plebe, e ele quer mexer nas terras dos patrícios. Olha que loucura, ele quer fazer uma reforma agrária. E ele quer dividir as terras com a população. E o que vão acontecer? Vão acabar com ele, né, ele vai ser assassinado. Então precisamos distribuir terras aos mais pobres para que eles possam sobreviver dignamente. As ideias de Tibério descontentaram os proprietários de terra e por isso ele foi assassinado. Só que, todavia, porém, entretanto, como eu falei, irmãos Graco. O seu irmão, Caio Graco, 10 anos depois, assume, em 123 a.C., e continua com as ideias do seu irmão, tá? Continua com as ideias dele, tornou o tribuno da plebe e ainda completou. Vou além das propostas do meu irmão. Proponho que sejam fundadas novas colônias, onde os pobres sejam acolhidos. Também devemos reduzir o preço do trigo e criar empregos, realizando obras públicas em nossas cidades. Essas propostas de Caio Graco foram colocadas em prática, algumas. Eu vou ler aqui, mas eu vou fazer um entre parênteses. Algumas das ideias foram propostas, a resolução desses problemas sociais, entretanto, não evitou que a República Romana entrasse em crise. As ideias de Caio Graco, elas vão ser aceitas no Império Romano, tá? E é claro que não vai ser dado a ele, né, a honra por tais ideias. Essas ideias vão ser uma base de uma lei chamada Pax Romana, tá? Que é o que? A distribuição de alimentos para os mais pobres e a distribuição de algumas terras, principalmente para os soldados, além de fazer obras públicas para
garantir emprego, ou seja, uma renda mínima. Isso daí vai ser, inclusive, implantado em muitos governos posteriores ao Império Romano, bem posterior ao de Caio Graco, como, por exemplo, Hitler vai fazer isso. Vai fazer obras públicas, pagar um salário bem mínimo, mas vai fazer com que a renda circule, fazendo com que o dinheiro circule e que saiam as pessoas da crise e consigam sobreviver. Com isso, a economia começa a melhorar, começa a desenvolver o comércio e principalmente a fabricação de produtos. E vários outros governos vão fazer isso, só que isso é uma geração de emprego artificial e não vai livrar da crise futuramente. Tá? A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ter o governo do Fernando Henrique e depois do governo do Lula e da Dilma, que vai fazer essa geração de emprego artificial. Criar obras públicas para gerar empregos e com isso voltar. Só que isso vai fazer com que a inflação suba. Tá? Bom, os irmãos Graco, né? Falando aqui de Tibério e Caio Graco, a crise continua com o desemprego e as duras condições que viviam as famílias plebeias. Tibério sugere limitar a quantidade de terras, então ele não sugere somente distribuir, mas também limitar as terras públicas, que os grandes proprietários, tanto patrícios quanto generais. Esse é o grande problema, ele enfrenta os generais romanos também. Tá? Então, para distribuir aos mais pobres, não agradou e foi assassinado. Caio, seu irmão, não foi assassinado, sugere isso, tá? Além da criação de colônias, isso daí vai ser aceito entre a população, entre os generais, dá uma terrinha, principalmente, tá? Isso daí vai ser muito feito dessas colônias, principalmente no Império Romano, quando está uma extensão territorial muito grande, está faltando soldado nas fronteiras, então dá terra para os soldados, que ele vai estar lá e vai ajudar a proteger. Olha que pensamento. Então eu dou terra para o soldado, uma grande terra, até no final lá, e aí ele, como é soldado, ele vai produzir, vender para Roma e ao mesmo tempo proteger essas terras. Tá? Inclusive, quando os germanos começam a invadir, vai ter pontos que os francos vão relatar que ainda está sob o comando de romanos, mas na realidade são esses romanos e Roma já não existe mais. Olha que loucura, né? Distribuição de trigo a preço reduzido, né? Política de pão e circo, né? Só não sugeriu aí os espetáculos. E realização de obras públicas para gerar empregos. A crise, disputas por poder e revoltas dos escravos, que levaram líderes militares a assumir o poder, implementando governos ditatoriais. Bom, vamos fazer um entre parênteses aqui e falar um pouco dessa revolta dos escravos, tá? Essa revolta dos escravos ocorreu aproximadamente em 73 a.C., tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, pronto. Eu esqueci de colocar no slide, mas a gente tem aqui o compartilhamento de tela, ferramenta excelente agora do Prezi também, que inclusive dá para eu me inserir dentro desse compartilhamento. Olha eu aqui, tem que me colocar aqui para o canto, mas ótimo, beleza. Então, ó, foi uma exploração, por causa da exploração, dos maus tratos impostos, principalmente, colocar eles como eventos, né? Colocaram os escravizados como evento, nas rebeliões, como gladiadores, né, se matando entre eles, fazendo espetáculos. E aí, na cidade de Capua, né, não foi em Roma, na cidade de Capua, que era uma cidade com diversas escolas, tá, de gladiadores, um gladiador específico chamado Espartaco decidiu se rebelar junto com seus colegas ali, e foram libertando os escravos, onde juntou um exército de 100 mil participantes. Esses soldados que fizeram suas próprias armas, né, fizeram destacamento de guerra, eram inclusive, como eram prisioneiros de guerra,
eles eram soldados e eles eram treinados para matar, treinados para combate corpo a corpo. Então eles ficaram muito fortes nas escolas de gladiadores. E aí eles conseguiram derrotar 5 destacamentos do exército romano. Precisou o general e cônsul romano, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, ou seja, o supercomandante do exército romano, ir lá para conseguir derrotar e levar suas legiões. Como exemplo para os demais escravos e até mesmo população, durante a Via Ápia, que era a estrada que os romanos construíram e ligava todo o território romano, e cresceu muito, principalmente depois do Império Romano, eles foram crucificando essas pessoas de Capua até Roma. Então eles foram crucificando 6.000 escravos dos revoltosos, fora aqueles que morreram durante a batalha, 6.000 que foram pegos em vida, foram sendo crucificadas de Capua até Roma. Certo? Aqui tem um texto falando, né? Espartaco, Crisho, Enomal destruíram as portas da escola de gladiadores, mantida por Lentulus. Bem lento ele, né? Destruíram as portas e com 30 e não mais companheiros de destino fugiram de Capua, tendo chamado os escravos à liberdade, ou seja, passaram e foram libertando escravos em diversas escolas, em fazendas, em comércios. Então foram libertando os escravos. Tiveram consigo imediatamente mais de 10.000 homens, logo no início. Não lhes bastava mais terem fugido. Eles queriam agora se vingar. Porque muitos deles perderam a família. Suas famílias foram mortas durante a guerra. Então eles não queriam voltar para casa. Eles queriam vingança. O afluxo cotidiano de novas tropas faz deles, afinal, um verdadeiro exército. Confeccionavam escudos de vime e couro. Forjam seu ferro em forma de espada e lança, ou seja, eles fazem suas próprias armas, numa quantidade mais do que suficiente. E para que não falte nenhum brilho a seu exército, domam os cavalos que encontram formando uma cavalaria. Então, deu-se para perceber aí que os gladiadores formaram um exército forte o suficiente para acabar com 5 destacamentos romanos. Só que conseguiram aí um grande avanço. Se vocês puderem assistir tanto o filme, a série eu não sei se é recomendado para vocês, mas o filme Espartaco é excepcional e abalou Roma nesse momento. Por isso a importância de deixar o exemplo de 6.000 mortos, crucificados. Professor, era crucificado que nem Cristo? Não, eu não lembro de ter lido sobre isso, mas a crucificação poderia ser também em X, tá? Ou, o que eu mais acredito que essa crucificação era apenas um tronco, uma madeira, e eles eram amarrados em cima, certo? E os pés embaixo, né? E quebrado as pernas, eram quebradas suas pernas. E eles ficavam ali se esvaindo, alguns eram furados com lança, outros não, tá? E aí nós vamos ter aqui a figura dos ditadores, né? Os generais que começam a assumir o poder por causa do momento de crise. 2 grandes generais que assumem em momentos de crise vai ser Mário. Mário vai ser aquele general que vai trazer grandes avanços para Roma, porque ele forma um exército permanente, pagando salário, porque antes, como eu falei, né, anterior, o exército sobrevivia do quê? Do espólio, do que sobrava da guerra. Então eles dominavam o povo, ia lá e pegava as riquezas dele, inclusive a sua colheita, para vender. Então era comum, por exemplo, os soldados voltar e serem abordados pelos comerciantes para saber o que eles tinham para vender. Tá? Então recrutou soldados que passariam agora a receber salário, e isso é um grande avanço para a época. Distribuiu terras aos soldados aposentados, porque muitos deles
acabavam ficando velhos e não conseguiam formar algo para sobreviver depois. Então, aqueles que já não estavam mais em idade para lutar, eles lutavam durante um período, e aí eles recebiam uma terra, geralmente, como eu falei, lá próximo da fronteira, para que também pudesse auxiliar na defesa do território. E reduziu o privilégio do Senado e dos patrícios. Em contrapartida, né, e por causa principalmente da redução dos privilégios dos patrícios, né, e do Senado, o Senado e os patrícios vão colocar outra pessoa para governar, né, vão colocar outro ditador, que é o general Sila, que vai anular as medidas do seu anterior, do general Mário. Mas ele vai ser muito efetivo para combater muitas rebeliões que vão surgir durante toda a península, né, por causa de crises e também daquelas pessoas que se opunham à conquista dos romanos. E aí nós vamos ter um sistema de governo chamado triunvirato. Vocês viram lá, por exemplo, o general Crasso, que está general e cônsul, né? Ele vai participar do primeiro triunvirato. Só que no triunvirato, que é um sistema de governo como o próprio nome diz, tri, ou seja, 3 generais, por quê? Porque o ditador começa, a figura do ditador começa a pesar, e começa a falar, o poder na mão de uma pessoa só é muito perigoso, está se tornando meio que uma monarquia, uma realeza, então vamos dividir aí em 3, e aí ocupam 3, que vão ser chamados de cônsules, né? E esses generais vão governar juntos. Só que entre eles vai ter disputa. Principalmente no primeiro triunvirato, quando o general Crasso, aquele velho de guerra, né, general que fazia o meio termo, comandava, ele morre, né, então ele fazia o meio termo, ele fazia a política entre Pompeu e Júlio César, e ele morre lá no Oriente, ele estava auxiliando a comandar o Oriente. Pompeu, né, decide assumir o governo unicamente, passando por cima de Júlio César, e com o apoio do Senado, inclusive, e Júlio César volta da Gália, ele volta imediatamente com o seu exército marchando sobre Roma, inclusive lá na Primeira Guerra Mundial, na realidade antes da Primeira Guerra Mundial, não, depois da Primeira Guerra Mundial, quando Mussolini assume o comando lá, né, um pouquinho antes, ele faz a marcha sobre Roma, que é justamente o quê? Uma alegoria para remontar a ideia de Júlio César, que fez a marcha de Roma, junto com o seu exército, junto com a população que não queria Pompeu, né? Eu lembro sempre lá como que era o nome? Castelo Rá-Tim-Bum, Pompeu, Pompílio, Pomposo, né? Então ele, junto com os patrícios, né? Eles queriam retomar o poder dos patrícios, o poder do Senado, que estava sendo tomado pelos generais que estavam cada vez mais ligados à sua tropa, cada vez mais ligados ao povo, que era o caso de Júlio César. E aí Júlio César faz a marcha sobre Roma e toma o poder de Pompeu. Suas medidas, então, né, aqui, ó, mas enfrenta Júlio César, que Júlio César, então, assume um governo ditatorial que durou 10 anos. Suas medidas não agradam os patrícios e ele foi assassinado no Senado romano, né? Olha que coisa, ele entrou no Senado e foi esfaqueado pelos senadores romanos, inclusive por um muito próximo a ele, considerado por ele, que era chamado de Brutus. Aí surge a famosa frase, até tu, Brutus, ou seja, até você, que na realidade foi ele que articulou, né? Olha que loucura. E o segundo triunvirato, com a morte de Júlio César, novamente entra uma crise. E aí é instituído um segundo triunvirato, segundo e último triunvirato, porque depois dele nós vamos ter o Império, que vai ser inclusive exercido por um deles. Nós vamos ter aqui então o segundo triunvirato, vai ser colocado Marco Antônio, isso por uma reivindicação do exército, porque ele era ele era próximo de Júlio César.
no exército, e então ele assume como um dos triunviratos. Mas Otávio também era sucessor de Júlio César, colocado aí ele era de descendência patrícia, ele era na realidade sobrinho de Júlio César, ele acaba assumindo-se como cônsul também. E Lépido, também próximo a Júlio César, mas ele vai ser logo retirado, ele vai lá para assumir um cargo na magistratura de Pontífice Máximo, e aí fica uma disputa interna. Então, tanto o primeiro quanto o segundo triunvirato é marcado por disputas políticas entre os cônsules. E Marco Antônio e Otávio também entram em conflito. Lépido, então, se torna, né, Pontífice Máximo, como eu falei, somos pontífice. Marco Antônio, ele vai para o Egito e acaba se separando junto, ele acaba lá se apaixonando por Cleópatra, acaba se separando o Egito de Roma, e o Egito nesse momento é o celeiro de Roma, o que traz uma grande preocupação, e aí é quando nós vamos ter o conflito entre Otávio e Marco Antônio, porque Marco Antônio ele quer se tornar o rei, né, do Egito junto com a faraó, que é a faraonisa, que é a Cleópatra, que inclusive tem um ponto importante, porque a Cleópatra ela é a última dinastia dos faraós, mas ela não é muito tida como dinastia porque ela vem dos macedônios, certo? Ela vem dos macedônios, que é tido como uma dinastia encaixada. Por que uma dinastia encaixada? Porque quem comanda o Egito depois... Deixa eu voltar aqui para mim, é mais fácil olhar para vocês. Quando Alexandre morre, os generais de Alexandre, lá na Macedônia, antes de Roma, os generais de Alexandre não deixa herdeiro, os generais é que vão assumir já os governos que eles já meio que tomam conta. No Egito, quem está tomando conta e assume agora o poder é o general Ptolomeu, que assume e cria a dinastia dos Ptolomeus, e que ele na realidade casou com descendentes da antiga dinastia, e ele se torna então agora o faraó e os seus herdeiros, que vai chegar até Cleópatra, que na realidade era o irmão dela. Cleópatra foi casada com o irmão, que era comum incesto nessa época, principalmente entre os faraós, e até mesmo para manter-se no poder, e por eles acreditarem que eram descendentes dos deuses, e ela acaba tirando seu irmão do poder, matando seu irmão e assumindo. E quando Marco Antônio vai como cônsul e fica lá na região, ela acaba seduzindo Marco Antônio, eles tomam o poder de Roma, né, porque o Egito está a serviço de Roma nesse momento, então ela toma o poder, né, agora ela se separa de Roma e Marco Antônio quer se tornar rei. E aí é quando vai ter a Batalha de Ácio, que é uma batalha naval, onde vai ser brutalmente derrotado por Otávio, né? E Otávio retoma o poder no Egito e volta vitorioso para Roma. E essa vitória, para vocês verem como o Egito era muito importante para Roma, ele volta sendo aclamado como imperador, ele recebe o título de imperador, ele recebe o título de príncipes, ou seja, o primeiro cidadão, e recebe o título de Augusto, para ver como que o povo via ele como uma pessoa além das limitações humanas, que Augusto era o título dado aos deuses. Mas uma coisa interessante é que, alguns anos antes, né, Júlio César, o principal ponto que, fora outras questões políticas que desagradam os patrícios e o Senado, uma das questões que Júlio César queria implantar e que foi o estopim aí para o seu assassinato, ele já tinha conseguido o cargo vitalício, ou seja, ele iria governar até a sua morte. E aí ele queria colocar o quê? Eu vou governar até a minha morte, mas eu quero deixar o meu sucessor. Hereditariedade. E aí isso denotou para os senadores a ideia de monarquia. Então eles falaram, ó, a única forma que a gente tem de tirar Júlio César é justamente traindo ele e matando ele.
Só que o que vem depois dele, Otávio vai ser aclamado como imperador, é uma monarquia, uma espécie de monarquia. É império. Então fica aí o pensamento para vocês, beleza? Então Otávio se torna o primeiro imperador de Roma. E acaba então a República Romana e se inicia o Império Romano, certo? Então, ó, no decorrer do período, generais ganharam poder, como nós vimos. Nós vamos ter aqui os dois triunviratos, certo? Deixa eu ler aqui como uma forma de revisão até para vocês. Ganharam grande importância e força política por causa das conquistas em diversas partes do mundo conhecido. Com isso, alguns generais passaram a contestar a atuação dos senadores e conseguiram chegar ao comando de Roma. Dois grupos foram formados, o primeiro e o segundo triunvirato. No primeiro, quem se sobressai é Júlio César, começa a comandar, governa por 10 anos e é assassinado. Depois, o segundo triunvirato, Otávio retira todos os outros do poder e acaba se tornando o primeiro, após derrotar Marco Antônio, Otávio se torna o primeiro imperador de Roma. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e fui!